Você já ficou em dúvida ou está em dúvida se deveria ou não ofertar chupeta para o seu bebê? Pois é, eu também, e eu já vim compartilhar com vocês tudo que eu descobri e o que aconteceu comigo na prática. Então, primeiro ponto, o que é a chupeta, né? A chupeta é um utensílio criado para quando o bebê tá lá berrando, chorando, esperneando, a gente lá calar a boca do bebê, né? Então, na maioria dos casos, quando a mãe opta por dar ou não chupeta para o bebê, isso está mais relacionado com as necessidades da mãe do que com as necessidades do bebê, né? Gente, a minha bebê chama Alice, ela vai fazer 2 meses semana que vem, e eu venho sofrendo uma pressão absurda para dar chupeta para ela. Isso desde a maternidade, tá? Principalmente pela minha mãe, né? Desde a maternidade, ela levou a chupeta para a maternidade, com o intuito de eu dar a chupeta para a criança. Eu falei que não daria. Ela veio aqui para casa, trouxe a chupeta, querendo que eu desse a chupeta. Parece que o bebê chorar hoje em dia é um trem antinatural, entendeu? O bebê não pode chorar. Sendo que a única forma que o bebê tem de se expressar nesse período, né? É chorando. Chora porque tá com fome, chora porque tá com frio, chora porque tá com sede, chora porque quer um carinhozinho, entendeu? A gente quer fazer o melhor pro nosso filho, né? E essa pressão vinda, ainda mais assim, no puerpério, né? Que é um período que a gente já tá mais sensível. Tá um caos acontecendo, você tá se adaptando. Vir com essa pressão pode ser pior. E eu pesquisei muito para chegar nessa decisão de não vou dar chupeta para bebê. E eu vim compartilhar com vocês agora os prós e os contras e o porquê que eu decidi não ofertar chupeta para minha bebê. Então vamos aos prós. A chupeta ajuda a acalmar o bebê, né? Que o bebê nasce com esse reflexo de sucção e isso acalma o bebê, relaxa o bebê, libera os hormônios ali que faz o bebê ficar de boas. Segundo ponto, pode ajudar o bebê a dormir, né? Pelo menos a induzir o sono, porque tem mãe também que deixa o bebê com a chupeta a noite inteira e vem falar que isso é autonomia do sono, né? É autonomia do sono se o bebê não consegue dormir sem a chupeta também, né? Uma coisa é induzir o sono, colocou a chupeta ali, o bebê dormiu ou quase dormiu, você foi lá, tirou a chupeta e é isso. Aí de madrugada ele se vira pra voltar a dormir de novo, né? Tem mãe que não. O bebê fica a noite inteira com a chupeta cai da boca, o bebê fica desesperado, não consegue dormir se a chupeta não estiver na boca. Tem isso também. Outro ponto é que reduz o risco da síndrome da morte súbita do lactente. Sabiam disso? Pois é. O bebê ele não aprofunda tanto no sono, fica com um soninho mais leve, e aí a chance dele parar de respirar é menor. Sabiam disso? Achei incrível. Agora, finalmente, vamos aos contras, que foram os que me levaram a não querer ofertar a chupeta. Pode interferir na pega ali na amamentação. Isso não está cientificamente tão bem estabelecido, mas quando falou comigo que isso era uma hipótese, amor, pra mim, aí já acabou, entendeu? Porque eu queria amamentar. Era meu sonho amamentar essa querida. E isso por si só já é motivo suficiente, né? Mas vamos aos próximos pontos. Segundo ponto é que o bebê pode ficar com a mordida aberta, né? E não se engane que aqueles modelos ortodônticos não eliminam totalmente o risco. Além disso, tem outras coisinhas, né? Interferência nos sinais de fome. Às vezes o bebê chora ali, você coloca a chupeta, ele tava com fome, na verdade, aí não vai mamar. Dificuldade de articular a fala, risco de otite recorrente. Todas essas medidas, né? Esses contras que eu citei, eles estão relacionados ao tempo de uso, né?
Então, ofertar ali de vez em quando, a probabilidade de ter esses fatores atuando contra é muito inferior ao bebê que usa ali até os 3, 4 anos de idade, né? Então, saber quando tirar, saber quando ofertar é muito importante. Agora, minha experiência com a Alice, né? Gente, eu vinha firme no propósito de não ofertar a chupeta para Alice. Como eu falei, ela vai fazer 2 meses, semana que vem, e eu vinha firme nesse propósito de não dar. Só que umas semanas atrás, ela começou a entrar em surto aí 5 horas da tarde, entendeu? Dava 5 horas da tarde, 5, 6 horas, às vezes 7. Teve um dia que foi 8. Ela começava o choro inconsolável dela. E chorava, umas 4 horas direto. E eu super cansada já, Adriano super cansado. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, vamos dar peito, pelo amor de Deus. Eu falei, ai, vai, dá. Aí ele falou, você não vai ficar chateada comigo, não? Eu falei, não, dá, vamos dar. Eu também tava cansadíssima, exausta, tava entregando a paçoca mesmo. Aí ele foi, minha mãe deixou o bico aqui, né? Ele foi lá na cozinha pegar o bico pra esterilizar e tal. Aí o bico era de 6 meses mais. Ou seja, não ia dar pra ele logo. Aí acabou que a gente não conseguiu dar nesse dia. Aí quando foi de manhã, ele falou, não vamos dar bico não, tal. Ai, obrigada. E a gente vem rompendo, entendeu? Então, assim, a minha decisão é de não dar, porque eu sei do que eu sei. Porém, todavia, entretanto, se em algum momento eu achar que tem necessidade, eu vou dar e tá tudo certo, entendeu? Gente, eu acho que, assim, a maternidade por si só já é difícil. Não tem por que a gente ficar dificultando tanto também, né? Se em algum momento você achar que deve dar chupeta pro seu bebê, dá a chupeta pro seu bebê e tá tudo bem, entendeu? O que a gente não pode é sucumbir à pressão, nem ser submetida a ela, porque isso é erradíssimo, tá? A mãe é a mãe, ela sabe o que é melhor pro filho dela, né? Então, eu acho que, assim, cada bebê é um bebê. Se você achar que tem necessidade de ofertar, oferte, mas oferte consciente, sabendo dos riscos, sabendo dos prós, sabendo dos contras, estudando a respeito dos assuntos aí que lhe cabem, né? E é isso, o mais importante é observar o bebê, conversar com seu pediatra, se for o caso. E aqui em casa, essa foi a decisão que fez sentido pra gente até o momento. E eu espero que permaneça assim eternamente. Mas aí eu vou compartilhando com vocês também, se esse dia chegar, né? E eu espero que não chegue.